quarto ficava gelado, né? Eles mantinham a 18 graus por causa de bactérias, essas coisas, né? E tava um frio. E aí eu comecei a sentir, eu tava assim, né? Aqui tava a cama do Miguel, eu tava com a mão assim na cabeça dele, com a mão direita, e cantando. Eu fiquei com a mão na cabeça dele o tempo todo. Nisso eu senti o quarto esquentando lá atrás das minhas costas. E foi chegando até aqui até aqui no meu ombro. E aqui do meu lado direito, eu senti alguém se aproximando. E na hora que eu senti assim, eu olhei, eu senti até a respiração. E começou a esquentar meu ombro. E aí eu peguei e falei assim, Miguel, Jesus tá aqui com a gente. O Miguel falou, eu sei, mãe. Eu falei, Miguel, agora essa febre vai embora, essa infecção, e não vai mais voltar. Na hora que eu falei isso, meu braço aquele veio fervendo. A minha mão ferveu. Parecia que tava em cima de umas chamas. Vi a cabecinha dele assim, ele tava carequinha, tudo com gotículas. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre um prazer muito grande chegar aqui e poder contar para vocês, ouvir e contar aquilo que só o Eterno faz. Meu coração hoje, gente, ele termina assim, né? Mas hoje ele começa assim, cheia de gratidão a Deus por uma história, um testemunho que já chorei de alegria por aquilo que só Deus faz. Ah, Ele faz. Eu não sei nem como você entrou aqui nesse podcast, mas não saia daí por nada. Deus tem uma palavra para você. Deus tem cura para a sua vida, se você crer. Nós estamos aqui sentindo a presença desse Eterno que se manifesta ainda na terra através do seu poder e da sua glória. Minha convidada, ou melhor, meus convidados, já chegaram aqui e estão super felizes por estar aqui comigo nesse Resgatando Valores, em um momento maravilhoso que nós vamos ouvir aqui nesta tarde. Ainda não tem no canal, né? E tem surpresa no final, só que eu não vou contar agora. Você vai ficar comigo aí, se inscreva no canal Resgatando Valores, dê seu like, comente, compartilhe, chama todo mundo. Pega esse link, manda para um, manda para dois, seja você também um missionário, uma bênção como eu quero ser na sua vida, e para que tudo que está acontecendo aqui no Resgatando Valores chegue ao conhecimento de centenas, milhares de pessoas, porque o Cristo do Resgatando Valores está causando na vida de pessoas. Causando cura, libertação, salvação, transformação de vida, porque esse Eterno faz. Eu começo com uma fala assim: não tem dor que os céus não possam curar. Não existe dor, não existe enfermidade, não existe nada que Deus, o Eterno, Criador, o governador dos céus e controlador da terra, possa fazer na vida do ser humano quando acredita, quando entrega na mão dele aquilo que é impossível para nós. Ele faz. Ele faz. E eu recebo aqui no meu canal Resgatando Valores ilustres pessoas, servos de Deus, um casal lindo, brilhante, simpáticos eles, né? Que vem aqui da cidade de... Deixa eu ver que cidade que é mesmo. Pederneiras, São Paulo. Eu falei certo? Sim. E eu tenho uma alegria muito grande, a satisfação por esses ilustres pessoas, servos de Deus, pastores, presidente da igreja do Ministério Casa de Paz. Eles vêm aqui da cidade vizinha, pertinho, Pederneiras, São Paulo. Com eles vem a bênção completa, que é o Miguel, né? Eles vão contar um testemunho daquilo que Deus fez na vida do Miguel. Mas eles são pais de 3 filhos, que é o Gabriel, o Rafael e o Miguel. Lindo o nome dos seus filhos, tá bom? E o Miguel, ele passou por diversas dores, lutas. Jesus curou ele do câncer, quando já estava desenganado. Quando o médico falou, olha, leva para morrer, não tem jeito. Aí Jesus desceu e falou, não, tem jeito, porque eu ainda tenho história para essa criança. Porque uma vez escolhido por esse Eterno na terra, tá escolhido, ponto final. O médico pode falar que não vai dar certo, pode marcar data de óbito, só que se o Eterno não decidiu, vai ter vida. Então, o Senhor resolveu prolongar
a vida do Miguel, para que hoje ele estivesse aqui junto com os pais dele, nos enchendo de alegria. Estou muito feliz, né, de ouvir esse testemunho, esse grande milagre. Então eu quero que você fique comigo aqui no Resgatando Valores, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para você saber tudo o que está acontecendo aqui conosco no Resgatando Valores. E meu abraço bem grande para todos os meus patrocinadores, Wilma Oliveira, Cacau Garcia, Bela Dona, temos agora também Tigres Burgues, aqui de Iperó, e também Outdoor Regional Revista. Muito obrigada a todos vocês que têm investido nessa grande obra e fiquem comigo até o final. E eu quero dizer, seja bem-vinda, pastora Renata, tá bom? A senhora fica muito à vontade para começar da onde a senhora se sentir bem, aquilo que o Senhor Jesus fez na vida do Miguel. Quero ouvir o seu testemunho. Amém. Boa tarde a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui com a missionária Zilda Araújo para contar esse testemunho, né, sobre os milagres que Deus fez na vida do meu filho Miguel. E eu quero começar aqui, né, já desde o início, né, contando já da primeira leucemia, porque o meu filho passou por 4 leucemias. 4 leucemias. Ele teve uma vez, depois recidivou 3 vezes. Ele fez um transplante em 2017, depois ele fez o segundo transplante em 2021. Então, o Miguel, ele é, assim, um milagre. Ele foi desenganado pela medicina várias vezes. E em 2013, né, quando ele teve a primeira leucemia, ele tinha 3 anos e 10 meses, quando nós descobrimos. Ele teve todos os sintomas da leucemia mesmo, né? Ele começou com falta de apetite, com palidez, depois muito cansaço nas pernas, inchaço nos 2 tornozelos. Ele tropeçava bastante, ele caía bastante, ele não tinha força para andar. Depois ele começou a ficar... depois ele teve febre, aí saíram umas petequias nele, né? E aí eu levei ele para o hospital e fizeram um hemograma. E através do hemograma eles já desconfiaram que era leucemia, porque as plaquetas dele estavam baixíssimas, os leucócitos, né? Aí encaminharam ele para Bauru, eu sou de Pederneiras, que é 25 quilômetros de Bauru, né? Encaminharam ele para o Hospital Estadual de Bauru para fazer exames, né? E ali fizeram os exames e confirmaram que era leucemia. Então, ele estava com leucemia linfoblástica aguda. Aí o médico explicou para mim, né, o que era, como seria o tratamento. Só que antes, né, de eu saber desse diagnóstico, Deus tinha falado comigo. Eu estava fazendo uma campanha de cura para a sogra de uma irmã, e Deus usou ela e falou assim: não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. Aí eu falei com o meu esposo, né, falei com o Aguinaldo, eu acho, será que vai acontecer alguma coisa com o Miguel? Porque Deus separou ele dos outros, né, e os 3 são nossos filhos, né? O Aguinaldo falou: Renata, não sei, mas vamos orar. Se Deus falou que está cuidando, né, então isso que importa, né? Eu falei, sim, amém, né? E daí, depois de uns 4 meses, eu estava numa festividade, num congresso de mulheres da igreja, e aí uma irmã subiu, eu estava no altar, né, sentada, e estava tendo esse congresso, e uma irmã subiu, e eu lembro até como que é a irmã, mas eu não conheço ela, e ela falou a mesma coisa. Deus usou ela para falar a mesma coisa, igualzinho. Ela falou assim: não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenininho. Só mudou isso, que na outra falou pequenino e nessa falou pequenininho. Aí eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar preocupada, e eu falava: o que será que vai acontecer com o Miguel? Será que vai acontecer alguma coisa? E eu orava. Aí, 4 meses depois dessa segunda profecia, aí aconteceu tudo isso e eu lembrei. Porque, assim, na hora que eu descobri que ele estava com a leucemia, o médico falou assim: ó, o tratamento é muito prolongado, vai ter muitas internações, ele vai ter muitas quimioterapias de internações, né? E eu já me preocupei com os outros 2 meus filhos, porque eles eram ainda adolescentes, né? E eu falei, meu Deus, eles estudavam, eles faziam um curso no Senai e eles eram aprendizes. Então, eles tinham o tempo deles todinho ocupado. E eu falei, meu Deus, como que eu vou cuidar da roupa deles, da comida? Veio aquela preocupação, né? Aí eu lembrei, por isso que Deus falou, né? Eu cuido dos teus e do teu pequenino. Sim, e o Miguel tinha quantos anos, né? 3 anos e 10 meses. Pequenininho mesmo, né? E era bem na época do carnaval, era feriado, né?
Aí fizeram os exames, repetiram 3 vezes para confirmar, né? E como eu já disse, né? Daí eles confirmaram que era leucemia linfoblástica aguda. Aí o médico veio e me falou, mãe, é muito grave, é um dos câncer, é um câncer, é o câncer mais agressivo que tem. Mas ele mostrou alguns sintomas, assim, já para a senhora levar ao médico, depois dessas profecias? Não, então, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Que ele começou com os sintomas, né? Ele estava com palidez, falta de apetite total. Não comia nada, nada, absolutamente nada. E ele ficou assim, 1 mês e pouco. Eu fazia de tudo para ver se ele comia, ele não comia. Ele ficou com fraqueza nas pernas, os tornozelos dele incharam, ele caía toda hora, né? E eu tava achando aquilo assim estranho, mas a gente nunca vai imaginar que é uma coisa tão grave, né? Sim, Aí sim. quando ele teve febre, eu levei ele no hospital. Levei no pronto-socorro. Aí o médico pediu o hemograma, como as plaquetas, leucócitos estavam baixíssimos, ele desconfiou que poderia ser uma leucemia, mas eles não falam enquanto não tem o diagnóstico mesmo, né? E aí já tinha saído umas petequias nele, ele estava com várias manchinhas vermelhas na pele, né? Porque as plaquetas estavam baixíssimas. E aí foi quando ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Bauru. E ali que eles fizeram o exame, né? Fizeram a coleta da medula para ver se realmente era isso. E ainda o médico falou para mim, nós repetimos 3 vezes para ter certeza. E aí ele deu o diagnóstico. E aí, quando o médico falou do diagnóstico, eu já estava imaginando que era isso, porque eu já tinha pesquisado, né? E pelos sintomas eu já tinha visto que era mesmo sintoma de leucemia. E aí também, né, eu comecei a orar muito, buscar Deus, para Deus, né, me dar graça, me dar força. Então, quando o médico falou, é assim, lógico que a gente leva aquele choque, mas eu estava já me preparando para receber, né, a notícia. Então, eu comecei a meditar na palavra de Deus. E a primeira coisa que vinha na minha mente eram os salmos que eu me apeguei. Eu me apeguei ao Salmo 46, né, versículo 1, que diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu me apeguei a esse salmo, eu me apeguei ao Salmo 121, que fala, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, eu estava firmada ali na palavra. E o médico começou a falar muitas coisas, né? Do que ia acontecer com ele, o que poderia acontecer durante o tratamento. E aí, mas como eu fiquei ouvindo e falei, tá bom, doutor, eu já tô entendendo tudo e tal, mas ele achou que eu não tinha entendido, porque como eu não me desesperei, aí ele pediu para uma psicóloga conversar comigo. Aí a psicóloga foi e falou assim, Renata, eu vim aqui conversar com você, o doutor pediu, porque ele conversou e ele queria saber pediu para eu ver com você, se você entendeu tudo que ele falou. Eu falei para ela, eu entendi tudo. Aí eu repeti tudo que o médico falou. Eu falei para ela, mas sabe por que porque ele falou para ela, né? Mas ela nem chorou, não se desesperou. Daí eu falei para ela, mas você sabe por que não aconteceu isso? Você tá vendo aquele livro preto ali? Eu tinha levado a minha Bíblia, né? Ela falou, ela olhou, eu falei, é a minha Bíblia. E nela está escrito, e citei esses salmos que eu estava meditando na hora. Aí ela até chorou e ela falou depois para uma irmã membro da igreja, ela falou assim, nossa, você não sabe o que aconteceu. Ela nem sabia que essa irmã era membro da nossa igreja, né? Ela falou assim, eu fui no hospital, fui conversar com uma mãe e ao invés de eu ajudar ela que me ajudou com as palavras dela. Porque daí ela contou para a irmã, né? Falou assim, eu fui falar com ela porque ela recebeu o diagnóstico de leucemia do filho dela, né? E o médico achou que ela não tinha entendido nada. E ela começou a citar umas palavras da Bíblia e aquilo me fortaleceu porque eu estava precisando daquelas palavras. E aí a irmã falou assim para ela, como que ela chama? Ela falou assim, é Renata. Ela falou, e o paciente? É Miguel. Ela falou, é a minha pastora. A irmã falou para ela, né? Aí que eu soube que essa psicóloga era amiga de uma irmã da igreja. E ficou esse testemunho, né? Que ela falou para a irmã, né? Aí o Miguel, eles já deram início para o tratamento. O Miguel estava magérrimo, ele tinha emagrecido muito, estava muito amarelinho. E no primeiro dia que ele ia fazer a quimioterapia, né? Eles queriam fazer a quimioterapia, mas não dava, porque as plaquetas dele estavam baixíssimas. Até uma das médicas já falou, se continuar baixando do jeito que está, ele corre o risco de ter hemorragia espontânea em todos os órgãos.
E eles tinham já transfundido uma bolsa de plaquetas e não subia, continuou descendo. E já estava assim, num nível muito crítico. E aí o médico ainda falou assim para mim, mãe, o seu filho, ele tinha antes muita alergia, ele sempre tomava corticoide na veia, né? Quando dava uma alergia neles, que eles não descobriam o que era, né? Ele falou assim, ó, como ele é muito alérgico, a gente não sabe do que é, e o tratamento é muito forte, pode ser que ele tenha algum choque anafilático com algum tratamento. Mas se ele tiver, eu não salvo ele. Aí eu pensei, bom, o médico fala que não salva, né? Mas quem vai salvar ele é Jesus, né? Eu pensei comigo, mas não falei nada, né? E aí, de fato, o Miguel, quando eles transfundiram a terceira bolsa de plaquetas, porque na primeira não subiu, na segunda não subiu, não acontecia nada. Na terceira, ele teve um choque anafilático. Aí ele já estava tendo os sintomas lá de parada cardíaca, né? E aí o médico chegou correndo, ele estava chegando no hospital naquele momento. As enfermeiras chamaram ele, porque a pediatra que estava no hospital não sabia o que fazer. E aí ele falou para mim, mãe, se afasta que eu vou ver o que eu consigo fazer. E aí eu entrei no banheiro, comecei a orar e pedi para um irmão da igreja que ele trabalhava numa empresa que tinha muitos irmãos nossos, né? Falei, pede oração pelo Miguel porque ele tá tendo um choque anafilático. O médico falou para mim que ele estava tendo um choque anafilático, né? Aí o irmão pediu oração e lá tinha um pastor. O pastor falou assim para ele, fala para sua pastora que Deus acabou de falar para mim, que é para ela ficar tranquila, que o Miguel não vai morrer. E ele falou assim, com tanta autoridade, né? Aí eu falei, amém, né? Peguei aquilo para mim. E nisso o médico falou, acabou. E eu saí do banheiro, que eu fiquei lá, né? O médico falou para eu não ver nada, ele não queria que eu visse, né? Então eu fiquei dentro do banheiro e orando. E nisso eu saí do banheiro, o Miguel já estava tudo normalizado, o Miguel estava tranquilo, né? Só que aí o médico falou assim, como as plaquetas dele não sobem, eu não posso começar o tratamento, não tem mais o que fazer por ele. Porque para eu começar, eu teria que as plaquetas subirem. Agora ele teve um choque anafilático com plaqueta. Não posso colocar plaqueta de novo. Aí ele falou para a enfermeira-chefe que ia ter que mandar o Miguel para casa porque não tinha mais o que fazer com ele. Uhum. Aí nisso, né, depois de algum tempinho, o Miguel começou a cantar. Ele estava magrinho, deitado, ele nem conseguia sentar de tanta fraqueza que ele estava, né? Aí o Miguel começou a cantar, né? Eu vou cantar um pedacinho do louvor, né, que ele estava cantando. Sim. E aí ele começou assim... Quando você poropopó se sentir sozinho, você poropopó não está sozinho, porque poropopó o Senhor está com você. Na verdade, aquele louvor era para mim. Porque a gente, nessa hora, eu estava numa aflição tão grande, que eu tinha tanta dor na minha garganta, doía assim, eu não conseguia falar. E eu ficava só em pé, na beira da cama. As enfermeiras falavam para mim, mãe, senta um pouquinho, mãezinha. E eu não conseguia. Porque eu ficava olhando para ele e eu falava para Deus, Senhor, o Senhor vai levar, o Senhor vai curar, o que o Senhor vai fazer? Então, eu estava naquele desespero, né? Tudo novo, assim, para mim, nunca tinha passado por isso. Aí o Miguel falava assim, canta, mãe. Eu falava, Miguel, a mãe não tá conseguindo. Aí depois ele falou assim, mãe, e ele todo animado, né? Ele tava, assim, bem fraquinho mesmo, né, fisicamente. Mas, de repente, ele começou a louvar. E esse louvor ele cantava nas crianças na igreja, né? Aí ele falou, mãe, canta o hino do barquinho. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tô com um sentimento tão estranho que eu não consigo detectar. Eu queria detectar para eu poder orar, mas eu não consigo. E eu tava ali, não conseguia sentar, não conseguia fazer nada. Aí ele falou assim, canta o hino do barquinho. Eu falei, Miguel, eu não sei a letra. Aí nisso a enfermeira escutou, falou assim, mãe, eu tenho aqui no celular. Daí ela colocou e ele foi cantando junto com o celular, né? E nisso, quando eu comecei a ouvir aquela letra, né? O vento balançou, o meu barco em alto mar. Aí fala assim, o medo me cercou e quis me afogar. Aí eu falei, meu Deus, é medo que eu tô sentindo. E aí aquele louvor foi falando comigo, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui, né? Aí o vento ele acalmou, o medo repreendeu, né? Então esse louvor foi me enchendo, foi dando uma paz assim para mim, trazendo um refrigério. E aí o Miguel acabou de cantar esse louvor, ele dormiu. No outro dia, quando ele acordou, as plaquetas dele já tinham subido, assim, absurdamente, que não sobe tão rápido assim, mas já tinha subido muito, 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 assim, estava praticamente normalizada. Glória a Deus. Aí as enfermeiras ligaram para o médico e falaram, doutor, o senhor não sabe o que aconteceu? As plaquetas do Miguel subiram, assim, do nada.
Aí o médico, porque aquela bolsa que tinha transfundido, começado a transfundir, deu choque anafilático, nem tinha terminado, né? E nas outras duas ele não tinha tido efeito nenhum. Então, eu creio que através daquele louvor que ele foi cantando, Deus foi fazendo um milagre ali na medula dele, né? Sim. E aí, produziu as plaquetas. E aí, o médico falou, então eu vou voltar aí e vou tentar começar o tratamento. E aí, ele começou o tratamento, né? E a gente sempre orando. E nisso, a gente ia ouvindo muitos testemunhos para fortalecer a nossa fé. Aí, nisso, uma irmã mandou para mim uma ministração sobre cura. Eu nunca fui assim ligada nesse tipo de ministração. E eu comecei a ouvir aquela ministração sobre cura. Um pastor que ele tinha um ministério de cura. E ele foi falando e aquelas palavras foram entrando no meu coração. E ali eu fui sentindo que eu estava aprendendo, né, como guerrear nessa situação. E aí eu fui para casa, né, logo já nos primeiros dias, numa das noites, quando eu troquei com o Aguinaldo, com meu esposo, né, e eu fui para casa. E eu falei assim para Deus, Senhor, eu só queria conversar uma coisa com o Senhor. O Senhor vai levar meu filho ou o Senhor vai curar? É isso que eu quero saber. Ainda eu falei uma coisa que, assim, parece coisa de criança. Eu falei assim, Senhor, pode falar, se o Senhor for levar ele, pode ser sincero. Eu falei, desse jeito, Era pode ser sincero. Né, também. Senhor, fala para mim se o Senhor vai levar o Miguel ou se o Senhor vai curar. Pode ser sincero. Se o Senhor falar para mim que vai levar ele, eu vou orar por mim. E se o Senhor falar que vai curar, eu vou continuar batalhando, guerreando, para que a cura dele complete, né? E aí o Senhor repetiu essa mesma profecia para mim. De madrugada, eu estava dormindo assim, aí eu, depois disso, dessa aflição toda, eu consegui cochilar um pouco, e nisso eu acordei com uma voz falando assim, não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. Eu falei, Deus... Aí aquilo me veio um refrigério. Eu falei, Deus está cuidando do Miguel. E eu falei, agora eu vou guerrear, né? E nisso nós começamos a ouvir testemunhos, ministrações, porque quando você ouve uma, já vem outra, né? O próprio canal já vai mandando, né, outras ministrações. Eu fui ouvindo muitas ministrações de cura, sobre cura, desses pastores que têm ministério de cura, né? E fui aprendendo muita coisa. E assim... me apegando à palavra, porque uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu repetia esse versículo, mas eu não me aprofundava nele, era de Isaías 53, que fala, né, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas, né, as suas pisaduras, nós fomos sarados. E o pregador falava assim, ele já levou. Então, se ele já levou, você não precisa levar o que ele já levou, você não precisa pagar o que ele já pagou. E aí eu fui me apegando a essas palavras, e isso foi me fortalecendo. E depois eu comecei a ouvir testemunhos, eu comecei a procurar testemunhos de cura de câncer, e ouvi testemunhos, assim, maravilhosos, que edificaram a minha fé, né? Aí o Miguel continuou o tratamento, ele teve algumas intercorrências, algumas infecções, né, hospitalares. Aí uma das vezes, eu lembro que também foi bem profunda, que o médico... Ele teve muitas internações, porque as quimioterapias eram vários dias de internações, né? E aí o médico falava sempre assim para mim, mãe, ele não pode nem pensar em pegar uma pneumonia. Eu falava, tá bom, doutor, né? A gente tomava os devidos cuidados. Sim. E toda vez na consulta ele falava a mesma coisa. E eu pensava assim, nossa, mas por que esse médico fica toda hora falando essas coisas, né? Eu sei que eu tenho que tomar cuidado com ele, né? Porque a imunidade dele estava sempre baixa, né? Devido às quimioterapias. Então, a gente tomava o máximo de cuidado com ele, mas o médico continuava repetindo. Ele não pode nem pensar em pegar uma pneumonia, porque o tratamento da pneumonia não combina com a quimioterapia, ele falava. Aí, um dia, o Miguel pegou pneumonia. Aí, ele apresentou febre, levei ele para o hospital, fizeram exames, aí os médicos viram, falou, mãe, o Miguel está com pneumonia. Ele falou assim, ó, não está tão forte. Se ele não estivesse fazendo quimioterapia, a gente poderia fazer o tratamento na sua casa. Mas como ele está fazendo quimioterapia, nós vamos mantê-lo internado, né? Aí, internou ele, só que o que aconteceu? O Miguel estava fazendo quimioterapia, e tomando também os antibióticos por causa da pneumonia. Aí, ele perdeu o apetite totalmente. Ele ficou 10 dias sem comer. Ele não comia nada. Ele já estava pálido. E aí, a médica falava assim para mim, quando eu trocava com o Aguinaldo, né? Ela falava assim para mim, mãe, o Miguel precisa comer. Você precisa fazer o Miguel comer, senão ele não vai suportar
Aí vinha uma enfermeira, falava a mesma coisa. Eu sei que num dia só, elas falaram umas 5 vezes a mesma coisa, que se o Miguel não comesse, ele não ia suportar. E aí eu falava, Miguel, você não quer comer alguma coisinha? Ele não queria nada. Aí eu já tava assim, aquela vontade de chorar, aquele aperto, né, no coração, só que eles falam, não chora na frente do paciente. Eu aprendi muito a segurar meu choro, porque não tinha só ele, às vezes ele era internado com outro paciente também oncológico, né? Então eles falavam assim, mãe, você vai ter que ser forte, segurar o choro, porque não é bom pro seu filho ver você chorando, né? Então eu segurei muito, mas quando eu chegava em casa, meu Deus, Desabava, né? eu desabava. Aí eu lembro que nesse dia, né, eu troquei com o Aguinaldo e eu fui para casa chorando. E cheguei lá em casa, né, de Bauru para Pederneiras são 25, 28 quilômetros, né, por aí. Então, meia hora mais ou menos, né? Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, e eu passava a noite lá nessa época, eu trocava com o Aguinaldo ficava de dia e eu à noite, né? Então, eu não tinha tomado café, não tinha nem jantado direito, nada, mas eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar com Deus, porque essa situação só Deus pode mudar. E eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e ali eu comecei a chorar, e eu chorei, assim, uns 40 minutos. E eu lembro que pingou, molhou tudo o chão, molhou meu colchão, molhou tudo. E eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer nada. E eu falei, Senhor, eu só peço a Ti, Senhor, passa o sangue do cordeiro nas veias do meu filho e abra o apetite dele. Porque eu não consigo fazer nada, mas o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Aí o Senhor entra onde a medicina não entra, o Senhor faz, né, o que os médicos não faz. Abra o apetite dele, Senhor, e passa o sangue carmesim do teu filho Jesus nas veias dele. Aí, depois de uns 40 minutos, eu levantei e eu senti paz no meu coração. Aí eu fui já para a cozinha, cuidar da minha louça, cantando, louvando, porque pela misericórdia de Deus, eu passei a prova louvando a Deus. Eu amo louvar em casa, né? Não na igreja, mas em casa. Eu amo louvar, faço o meu serviço louvando e eu fazia isso. Todo dia que eu trocava com o Aguinaldo, que eu ia para casa, a primeira coisa que eu fazia, eu punha louvores no celular e eu cantava junto. Aí eu fui cantar. E aí, nisso, o Aguinaldo, depois de uns 40 minutos, o Aguinaldo me ligou. E o Aguinaldo falou assim, Renata, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o Miguel, ele dormiu um pouquinho e aí ele acordou, ele tá coradinho. A boquinha, porque ele tava branco, amarelo, branco, sabe assim? Aí ele falou assim, a boca dele tá vermelhinha, a orelha dele tá vermelhinha, a bochecha. A médica entrou aqui e perguntou até se ele comeu. E eu falei para ela que não. Aí, daqui a pouco, o Aguinaldo falou assim, mas dali a pouco, ele deu uma fome nele, que ele tá querendo comer tudo que tem no hospital. Aí, glória a Deus, né? O Miguel com uma fome, e começaram a pegar comida daqui, dali, levar lá para ele, porque não bastava. Tudo que eles levavam para ele comer, ele continuava com fome. Então, foi assim, uma oração, né? Que sempre que fala de Ana, né? Que Ana estava com amargura de alma, eu me lembro dessa cena. Porque eu fui com amargura de alma mesmo, eu me derramei na presença do Senhor. Eu tinha certeza que Deus ia entrar com providência. E Deus entrou. Em 40 minutos, o Miguel já estava transformado. Aí ele já estava com apetite, já estava corado. Glória Ele a ficou Deus. corado antes de comer, né? Para ver, né? Eu falei para Que não era Deus. comida, né? Que tava faltando. Falei para Deus assim, passa o sangue carmesim do teu filho Jesus nas veias dele, né? Eu orei dessa forma e eu creio que Deus passou porque ele ficou corado antes de comer, da comida. né? Então aí Deus salvou ele dessa pneumonia, enfim, né? E ele teve várias infecções hospitalares e Deus sempre livrando ele. Os médicos ficavam assim, admirados, né? Aí passou, ele terminou esse tratamento, foram 2 anos, né, de quimioterapia. Um período foi via oral, depois foi tudo intravenosa, né? E depois voltou a ser oral. Aí, com 2 anos, a médica falou assim, nossa, ele tá super bem, então nós vamos dar alta para ele. Alta sim, né? Ela falou, nós vamos tirar o catéter dele e ele vai ficar na manutenção. Então, ele tomava 2 tipos de comprimido, né? De quimioterapia via oral, que ele ia ficar 6 meses tomando, né? E foi assim. Aí terminou essa primeira leucemia, né? E estava tudo bem. Isso daí terminou em 2015. Aí 1 ano e 10 meses depois, em dezembro de 2016, o Miguel apresentou... Eu fui dar banho nele, né? E eu senti uns nódulos na virilha dele. Eu senti 3 nódulos na virilha dele. E ele tinha passado por consulta
uns 10 dias antes, né, que ele estava fazendo acompanhamento. Sim. E que a médica falou, ele vai ficar 5 anos fazendo acompanhamento, né? Uhum. Ele tinha passado, estava tudo bem. Exame de sangue dele, tudo perfeito, tudo normal. Aí ele apresentou esses nódulos e aí eu liguei no hospital. Eu falei assim, olha, eu senti 3 nódulos na virilha do Miguel. A médica falou assim, traz ele aqui pra gente fazer exames. Aí eu levei ele para fazer exames, a médica falou assim, ó, não é possível, os exames dele estão todos ótimos, pode ser alguma coisa de gato, que eu tinha gato, né, e ela perguntou se ele tinha sido arranhado, ele tinha sido arranhado. Então ela falou assim, pode ser alguma doença que ele pegou por causa da unha do gato, tal, né, algum tipo de bactéria, alguma coisa assim. Daí foi para exames, e enquanto isso, né, apareceu daí um nódulo na coxa dele. E esse nódulo foi aumentando. E aí a médica falou assim, vamos esperar primeiro o resultado dos exames que eu fiz e depois qualquer coisa a gente faz uma punção. E aí Deus tinha falado comigo antes de tudo isso, né? Antes de eu sentir na virilha dele, né? Esses nódulos, Deus me alertou que eu estava no culto de criança, tinha um irmão cantando um louvor e na hora que estava cantando com a filha dele esse louvor, o Espírito Santo falou assim, dentro de mim, você vai passar pelo Mar Vermelho outra vez, mas eu estarei contigo. Nossa, aí eu desabei a chorar, porque quando ele falou assim, você vai passar outra vez, eu já pensei assim, deve ser com o Miguel, porque já aconteceu uma vez, é outra vez, então, porque já tinha acontecido alguma coisa antes, né? Aí eu falei assim, bom, mas eu vou pegar essa palavra, mas eu estarei contigo. E aí eu cheguei em casa, eu falei para o Aguinaldo, falei para os outros meus filhos, falei assim, ó, Deus falou comigo que eu vou passar pelo Mar Vermelho outra vez, mas ele estará comigo. Então, eu não sei não se não é alguma coisa com o Miguel. Aí meus filhos, não, mãe, não pode ser, não é, não é. Aí foi quando eu senti esses nódulos, né, na virilha dele e liguei no hospital e aí foi para os exames, né? Aí vieram os resultados, demorou 15 dias, vieram os resultados, tudo negativo, né, para essas doenças que a médica tinha desconfiado. E o nódulo na coxa dele já estava bem grande. Aí fizeram a punção e realmente deu novamente que era a leucemia. Meu Deus, nessa época, vocês já eram pastores de igreja? Já, já. É. Então, tinha uma igreja também que estava Sim, orando. sim, tinha. E a gente não parou de pastorear. Então era assim, né? Com tudo que estava acontecendo, tudo que estava né? acontecendo. Porque é muita dor, né, pastora Renata? Eu tô aqui só alimentando, porque, né, mexe um pouquinho. E não é tão simples lidar Não. com um histórico de um bebê, 4 aninhos, né? 4 E anos. agora, achando que tá curado, é surpreendida com 4 nódulos. Isso. E como foi agora esse procedimento? Aí foi assim, né? Aí a médica fez a punção, descobriu. Aí ela falou, mãe, nós vamos internar o Miguel. Ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque ela falou assim, o câncer, quando volta, ele volta muito mais agressivo, ainda mais a leucemia. Ela falou, o Miguel, ele já fez um protocolo completo, né? Ele tinha feito um protocolo alemão. Ela falou assim, não adianta eu repetir esse protocolo, porque ele não vai ter resultado. Eu vou ter que ver com os meus colegas o que dá para fazer. Ela já tinha um diagnóstico praticamente pronto, né? Já estava, né? Quando ela pegou o diagnóstico de que era leucemia que tinha recidivado, né? Ela falou, mãe, é uma recidiva. E ela falou, só que agora a situação é bem grave, porque ele completou um protocolo e esse protocolo não pode ser repetido porque ele não faz efeito. Sim. E ela falou, eu não sei te dizer o que eu vou fazer, mas ela falou, eu vou internar o Miguel e vou fazer uma reunião com os meus colegas, que são oncologistas, que já passaram por algumas outras experiências para ver o que eles me aconselham, né? E aí ela falou, aí ela viu lá com os colegas e resolveram fazer um protocolo dos Estados Unidos. E novamente agora, né? O desespero, a Tudo dor, internação, aí tudo era de novo. internação direto, porque na primeira, ele, como era o começo de tudo, né? Então ele fazia químio no ambulatório, né? Químios de 4 horas, depois ele fazia uma de 6, dava 10 horas, voltava para casa. No começo era assim. Ele fazia uma químio de 1 hora, depois uma de 4, voltava para casa. Era assim no começo, nos 6 primeiros meses, né? Sim. Então, ele fazia a químio no ambulatório e voltava. E sempre que ia instalar a químio, né? O meu marido, através dos testemunhos e também através das ministrações de cura, meu marido falou assim, nós vamos orar e repreender todo efeito colateral da quimioterapia.
E aí a gente orava nas quimioterapias. Quando instalava a quimioterapia, o meu esposo colocava a mão, eu também, a gente falava assim, eu repreendo em nome de Jesus todo efeito colateral, porque os médicos passavam um monte de efeito que poderia acontecer. Exatamente. Aí a gente falava assim, com ele não vai acontecer isso. E nós repreendíamos tudo. Nós falávamos assim para Deus, Senhor, que essa químio seja como água no organismo dele. E de fato acontecia isso, o Miguel não vomitava, ele não perdia o apetite, ele tinha vida normal. Tanto é que eu saía do ambulatório, ia para casa, e era dia de culto, ele queria ir no culto. Só que eu falava, Miguel, você não pode ir, devido à sua imunidade. Ele falava, mãe, mas eu quero ir no culto. Aí a gente levava ele, né? Eu levava ele, eu falava para ele, você toma cuidado, tal. E chegava lá no culto, tinha um pátio na igreja, no final do culto, mas ele corria. Meu Deus. Corria muito. Nem parecia que Não estava doente. Não parecia. Todo mundo falava. Aí, no outro dia, eu voltava com ele para ele fazer a quimioterapia, porque era assim, às vezes eram vários dias seguidos, né? E lá ia ele, fazia a quimioterapia de 4 horas, intravenosa. Aí terminava essa, eles já instalavam uma de 6 horas. Então, a gente ficava de manhã no ambulatório até umas 10 da noite. Aí a gente ia para casa. Se tivesse culto, ele ia para o culto, ele queria ir para o culto Sempre e ele animado. corria. Sempre animado. Aí um dia o médico falou assim para mim, mãe, eu tô achando estranho, o Miguel, ele não sente nada, ele não tem nada, ele não vomita, ele não perdeu o apetite. Ele falou assim, olha, eu tenho 25 anos de oncologista, que eu sou oncologista. Ele falou, eu nunca tive um paciente como seu filho. Aí ele falou assim, ainda para mim, parece que a químio para ele parece, nas veias dele parece como água. Parece água, ele falou. Era a oração que os pais estavam fazendo. Aí o Aguinaldo falou, Renata, é do jeito que nós estamos orando. Glória a Deus. Ele não teve, em todos esses tempos, todas as químios que ele teve, ele nunca teve nenhum efeito colateral. E aí, quando ele teve a segunda, aí a médica falou para mim, né, ele vai ficar internado, porque as químios da segunda leucemia são todas de internação. Aí ele ficava internado e a gente prosseguindo com a obra de Deus e a igreja crescendo para a honra e a glória do nome de Jesus, né? A gente continuou todos os trabalhos, nós não paramos nada. Era assim, o Aguinaldo, quando tinha culto que ele tinha que estar lá, né? Lógico, então eu dobrava o meu período, porque a gente fazia assim, um ficava 12 horas e o outro 12 horas, né? Cada um ficava 12 horas com ele. Mas quando o Aguinaldo precisava fazer alguma visita importante, algum trabalho importante também, a igreja estava em construção, e o Aguinaldo ajudava também, né, como servente, enfim, né, a gente estava bem envolvido na obra. E Deus falou que ia cuidar dele, né, então eu falei assim, enquanto a gente faz a obra, Deus está cuidando, né? Sim, então... o Aguinaldo, às vezes, eu dobrava meu período, eu ficava 36 horas, né, com ele, às vezes até um pouco mais, para o Aguinaldo poder fazer a parte dele. Aí, como eu cuidava do Ministério de Mulheres, quando era a minha vez, que eu tinha trabalhos com as mulheres, o Aguinaldo ficava 36 horas ou mais para eu poder atender os trabalhos com as mulheres. Então, a gente ia intercalando assim. Mesmo passando por essa dor, né, essa mesmo. dificuldade, não deixou as coisas de Deus em segundo Não. plano. Nós não deixamos, Meu porque Deus. a gente viu o trabalhar de Deus Eu na falo vida isso dele. porque isso é muito importante a gente enfatizar aqui, porque muitas vezes as pessoas, devido ao problema, à dor, em vez de se apegar mais a Cristo, Sim. elas se afastam. Eu sempre digo que a dor nos leva mais para o altar, a doença, o exatamente. desemprego, né? Porque quando mais a gente vai se desdobrando para fazer as coisas para Deus, o Senhor não é troca, porque Não. Deus não barganha nada. Mas da forma que a gente faz para o Senhor, o Senhor vai fazer para nós, que é o que Sim. estava acontecendo, né? Sim, e Deus estava fofando a cama do Miguel, a gente via. Glória a Deus, né? estava Sempre fofando. estava, eu lia sempre aquele versículo, né, Aleluia. de Salmos que fala, né, que quando o justo está no leito, né, Deus afofa a cama Afofa a dele. cama. E eu falava pro Miguel, Miguel, Deus está afofando sua cama. E Deus estava cuidando dele. Então, também era uma forma de gratidão a Deus, né? A gente falava, Deus nos incumbiu nessa tarefa e não é isso que não é isso que vai fazer a gente parar. Paralisados, Sem né? contar que eu falava pro inimigo, eu fazia oração que a gente chama de oração de guerra, e eu falava... Você falava? Eu O que falava, você falava? eu falava assim, Satanás, se você pensa que nós vamos parar de fazer a obra, se você está lançando essa seta no meu filho e você acha que nós vamos parar de fazer a obra, você está muito enganado. Você desista dele, porque eu não vou desistir. E eu falava assim, meu filho é a herança do Senhor, foi o Senhor que me deu e você não vai tirar. Em nome de Jesus, você bata em retirada, desista do meu filho, porque você não vai fazer o que você quer. E a gente foi entendendo tudo isso, né? Eu entendo assim, que o inimigo queria que a gente parasse de fazer a obra.
Porque o Aguinaldo tinha prometido para Deus que ele não largaria a obra por nada, né? Então, ele falou assim, eu vou me desgastar na obra, vou fazer... E isso daí poderia ser um motivo para a gente parar. Sim, porque a gente vivia no hospital. E o filho, né? Os filhos, e o filho, e ele era muito pequeno, dependente da gente. E outra coisa, a gente não dormia, porque você fica no hospital, era uma poltrona que a gente ficava, né? E você não se alimenta direito, né? É muito diferente de você estar na sua casa. Claro. Mas a gente não deixou, os nossos irmãos são provas disso. Não desistiram. Não desistimos, a gente continuou fazendo a obra e Deus ia abençoando a igreja sempre e cuidando do Miguel. Aí, quando ele fez esse segundo protocolo, aí ele fez 6 meses de quimioterapia, todas de internação, e ele passava mais tempo internado, porque era assim, a médica falava assim, mãe, nós vamos internar o Miguel 5 dias para fazer essa quimioterapia, são 5 dias. Depois você vai embora, tá bom, Miguel? Aí o Miguel, tá bom. Aí, só que quando ele ia ter alta, ele manifestava febre, aí ia investigar. E geralmente era no catéter que estava colonizado, né? Ele pegou infecção hospitalar no catéter. Aí ia para mais 15 dias, já dava 20 dias de internação. Várias vezes aconteceu isso, quando ele ia ter alta daquele tratamento que ele tinha feito com antibióticos, tal, da infecção, vinha outra infecção, porque a imunidade dele ficava muito baixa. Aí vinha outra infecção, mais 14 dias de tratamento. Então, tipo assim, uma internação de 5 dias virava 35. Meu Deus. Aí ele ficava 2 dias em casa, 3 no máximo, voltava a ser internado. E foi tudo assim. 6 meses assim, aí a médica falou, mãe, o organismo dele não está respondendo. Nós não tem como continuar com quimioterapia, porque não responde a quimioterapia. Então, ela falou assim, nós temos uma carta na manga, porque o meu filho do meio era 100% compatível com ele. Porque os médicos fazem assim, quando alguém está com algum diagnóstico de leucemia, primeira coisa que eles fazem, eles chamam os irmãos para fazer teste, para ver quem é compatível, para ver se tem alguma compatibilidade, porque já é uma carta na manga, né? Porque a leucemia, ela se espalha muito rápido, não tem muito tempo para esperar, né? Aí eles já sabiam que o meu filho do meio era 100% compatível, então ela falou assim, nós vamos mandar ele para o transplante. Falei, ok, mandou ele para o transplante, né, em 2017, tinha recidivado em 2016, dezembro, né? Aí, em junho de 2017, ele foi para o transplante. Aí, ele fez em Jaú, né, no Amaral Carvalho de Jaú, que é referência, né, no transplante de medula óssea. E aí, ele foi para o transplante, só que na semana dele internar para fazer o transplante, ele pegou H1N1. Meu Deus! Ele estava com a imunidade baixíssima, e como ele faz uma bateria de exames para ir para o transplante, e acho que dele ficar andando ali nos corredores do hospital, porque a gente andava o dia inteiro para ele fazer exames, né? Ele acabou pegando H1N1, né? E o médico falou para mim, mãe, ele não vai poder ir para o TMO, que é o setor de isolamento do transplante de medula óssea, né? Porque ele vai ter que tratar a influenza. E ele falou assim, ele pegou o tipo B, que é um pouco mais fraca, né? Mas ele falou, ele vai ficar 7 dias em tratamento, a gente vai ver como que vai ser a evolução do tratamento para ele poder ir para o transplante. Aí ele fez 7 dias de tratamento, graças a Deus deu tudo certo, e aí ele foi para o isolamento para fazer o transplante de medula óssea, né? Aí chegando lá, eu lembro, né, e antes dele ir para o transplante, né, o Espírito Santo falou assim comigo, uma semana antes ele internar para fazer o transplante. Falou para mim assim, fazer uma campanha com ele de 7 dias no Salmo 23, versículo 4. Aí eu ouvi aquela voz falando para mim assim, e eu falei, Miguel, nós vamos fazer uma campanha, né? 7 dias. Nós vamos orar e nós vamos ler esse Salmo. Aí no versículo fala assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí eu falava assim, Miguel, você vai ler o Salmo inteiro, você vai lendo e eu vou confirmando. Só que eu fui fazendo, né, os 7 dias, mas eu pensei, será que isso não é da minha cabeça? Porque eu lembro que eu ouvi a voz, mas eu falei, será que não é da minha cabeça? Aí, um dia antes dele ir internar para fazer o transplante, o pessoal da igreja foi fazer um culto na minha casa. E aí chamaram um dos presbíteros para dar a palavra, e ele falou assim, a hora que eu estava vindo para o culto, o senhor mandou eu ler o Salmo 23. Então, confirmou. Aí eu falei, Senhor, foi o Senhor mesmo, né? Confirmou que no culto que fizeram para nós lá, né? Era esse salmo mesmo, né? E aí eu falei, o Senhor tem algum propósito com isso? E para mim, o Espírito Santo falava que era o versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu pensei,
o Miguel vai estar... Ele estava, né, no Vale da Sombra da Morte, que vai para um transplante. Uma palavra mas positiva, era uma palavra, né, de conforto. Positiva. Eu falei, ele vai passar pelo vale. Ele estava passando, porque a leucemia já é, né, um Vale da Sombra da Morte. Mas que ele não estava nem tendo resposta do tratamento. Aí a médica explicou para mim como seria o transplante. Quando ele entrou no quarto, que ele foi transferido do lugar que ele estava fazendo o tratamento da H1N1 e foi para o transplante, para o setor de isolamento do transplante, né? Eu senti, assim, algo gelado, assim, dentro de mim. E eu senti que aquilo era um espírito de morte. E aí eu repreendi. Eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte. E aí fiquei orando ali, né? Os enfermeiros me deram as instruções. Quando o enfermeiro saiu, a primeira coisa que eu fiz foi repreender espírito de morte, me ajoelhar e fazer oração para Deus guardar o Miguel e dirigir esse transplante. Aí o Miguel foi para o transplante, né? Então eles fazem um procedimento de matar a medula. Então eles falam de matar a medula, né? Que é para a medula que fabrica todos os componentes do sangue, né? Sim. E aí eles falaram assim, nós precisamos matar a medula dele para introduzir a medula do irmão, do doador, né? E aí, o que eles fazem? Eles fazem umas químios muito fortes, que vai fazer com que a medula pare de produzir os componentes do sangue, né? E ele fez muitas radioterapias também. Ele fazia radioterapia do couro cabeludo até o dedão do pé. Eu lembro que ele deitou numa espécie de uma cama assim, né? Que eles fizeram um molde do corpo dele. E ele ia todo dia, ele fazia 40 minutos do couro cabeludo até o dedão do pé, para matar todas as células possíveis que tivesse no corpo dele, porque a leucemia, como ela está no sangue, as células vão circulando em todos os órgãos, né, inclusive no cérebro. Isso. E aí, para evitar, né, para prevenir, eles já fazem essa radioterapia também, e já para matar a medula, né? Aí o Miguel passou por esses procedimentos, e aí o médico fica em isolamento, porque não pode pegar um resfriado. O médico falou para mim, ele não pode pegar um resfriado, porque um resfriado mata, né? Se tiver nessa fase que matou a medula dele e ainda não deu a pega da outra medula, né? Aí eles falaram assim, ó, vai levar uns 15 dias para morrer, para matar de vez a medula dele, e só que com 7 dias mais ou menos, se eu não me engano, eles já introduzem a outra medula, né? Sim. E aí o Miguel começou esse procedimento, aí depois eles já colocaram, né, a medula nova, a medula do meu filho, né, do meio. E quando o Miguel estava assim com 15 dias, mais ou menos, não, uma semana, né? Ele começou a sentir febre. Ele começou com muita febre, e não passava de jeito nenhum. Eles medicando ele e a febre não passava. Aí eu lembro que eles davam dipirona na veia, né? De 6 em 6 horas. Depois começaram a diminuir o tempo de 4 em 4 horas. E aí o médico falou assim, mãe, nós vamos levar ele para fazer uma tomografia, porque a febre está persistente e nós não podemos mais dar dipirona num período tão curto assim. Aí levou ele para fazer tomografia e o médico falou assim, mãe, aí eles fizeram tomografia às 6 horas da manhã, né? Então, sempre eles me davam o resultado rápido, só que naquele dia, eles não me falavam nada. E toda hora que entrava uma enfermeira no quarto lá do isolamento, eu falava para ela, eles não sabem ainda o resultado da tomografia? Ela falava, não, os médicos estão em reunião estudando o caso do Miguel, mas eles ainda não falaram nada. Aí, quando foi mais ou menos meio-dia, a médica foi lá e falou para mim, mãe, o Miguel tá com infecção, ele tá com uma pneumonia, né? Tá com uma infecção por fungo nos 2 pulmões. E os pulmões dele estão totalmente tomados. Aí eu falei para ela, quê? Ela falou, eu falei para ela, mas isso é grave. Ela falou, é muito grave. Aí nisso ela saiu do quarto, né? Aí eu fiquei ali, tal, orando. Eu orava o tempo todo, né? A gente estava em isolamento, então eu lia a Bíblia, eu orava, eu lia livro de cura, vários livros de cura que eu levei comigo, né? E ficava só ligada, assim, em Deus, né? E sempre falando com Deus, sempre falando com Deus. Quando foi umas 3 horas da tarde, o médico dele, que era responsável pelo transplante dele, ele entrou no quarto e falou assim, mãe... Ele falou assim, ó, agora eu vou conversar com você, mas você vai ter que ser muito forte. O Miguel tá na fase mais crítica do transplante, ele tá com os 2 pulmões totalmente infeccionados e nós não temos o que fazer. Ele falou, você vai ter que ser muito forte. E aí ele pegou e saiu do quarto, assim, começou a lacrimejar, assim, né, os olhos dele, que ele sempre brincava com o Miguel, né? Aí ele saiu na hora, me deu uma vontade de correr atrás dele e pegar nele e falar, não, doutor, me explica aí, mas faz alguma coisa, né? Mas ele já tinha falado, não tenho o que fazer. Aí, na hora, o Espírito Santo fez eu lembrar da campanha.
Aí eu lembrei do versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ai, esse Deus é lindo, né? Aí, na hora que eu lembrei Glória do a Deus. versículo, aquilo me deu uma paz. Eu falei, era para esse momento o versículo. Aí, eu tava pensando assim, aí eu vi que o médico saiu, tal, eu levantei assim as mãos, falei, Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Porque eu falei assim, os médicos não podem fazer mais nada, mas Deus pode. Eu fiz isso não achando que ele ia morrer, né? Eu falei, entrego nas tuas mãos, porque eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa com ele. A hora que eu lembrei do versículo. Aí, nisso, uma enfermeira entrou no quarto e falou assim, mãe, o médico mandou ficar aqui com você. Porque o médico falou para ela ficar lá para controlar a situação quando o Miguel fosse a óbito. Porque era questão, assim, de talvez 1 hora, pouco tempo. O médico quase tinha certeza que ele ia morrer, né? Ele falou, não temos mais o que fazer. Aí ele mandou a enfermeira ficar comigo. Porque ele falou, né, vai controlar a situação na hora que aconteceu o óbito, né? Aí a enfermeira falou pra mim, eu vou ficar aqui, tá bom, mãe? Eu falei assim pra ela. Aí nisso, né, ela entrou lá, a enfermeira entrou, e eu tinha falado com Deus, entregue o Miguel nas mãos de Deus. Aí eu fui pra janela, assim, do isolamento, fica toda blindada, né? Ela não pode abrir, não abre nada, né? Fica tudo fechado. Isolado mesmo. E aí, só que era de vidro transparente, eu olhei assim, dava para ver o estacionamento do hospital, e eu falei assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Eu falei, eu não vou falar para o Aguinaldo, porque o Aguinaldo não está aqui, ele vai se desesperar, e eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Eu pensei até que eu ia ver o Miguel morto e que Deus ia ressuscitá-lo. Mas devido a essa campanha, porque Deus mandou fazer, eu tinha fé que Deus ia fazer alguma coisa. Aí eu falei, eu não vou falar para o Aguinaldo, mas, Espírito Santo, o que eu faço? Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou assim para mim, eu ouvi uma voz falando assim para mim, cante louvores. Aí eu ouvi assim, eu virei, eu falei, fui na direção da cama do Miguel. Quando eu estava indo na direção da cama dele, ele estava todo coberto, ele tinha coberto até a cabeça, né? O Miguel falou assim, mãe, canta uns hinos. Ele não estava nem conseguindo respirar, ele não conseguia respirar, ele estava já, assim, sufocado, sabe? Ele falou assim, mãe, canta uns hinos. Eu falei, Miguel, é isso que eu vou fazer. Aí a enfermeira entrou, falou que o médico mandou ela ficar comigo. Eu falei para ela, ó, pode ficar, só que eu vou ficar cantando. Ela falou, não tem problema. Aí eu peguei a harpa cristã, né, e eu tinha levado comigo e escolhi 10 louvores. Eu falei, eu vou cantar 10 louvores. E tudo de cura, de sangue, né? Aí eu peguei, tava cantando lá os louvores, aí eu tava no 6º louvor, eu tava cantando o hino 510. Aí ele fala assim, né, a terceira estrofe, eu tava cantando a terceira estrofe, falando assim, do que sofreis, dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração. Na hora que eu tava falando assim, eu senti que o quarto ficava gelado, né? Eles mantinham a 18 graus por causa de bactérias, essas coisas, né? E tava um frio, era junho, tava um frio. E aí eu comecei a sentir, eu tava assim, né? Aqui tava a cama do Miguel, eu tava com a mão assim na cabeça dele, com a mão direita, e cantando. Eu fiquei com a mão na cabeça dele o tempo todo. Nisso eu senti o quarto esquentando, assim, lá atrás das minhas costas. E foi chegando até aqui até aqui no meu ombro. E aqui do meu lado direito, eu senti alguém se aproximando. E na hora que eu senti assim, eu olhei, eu senti até a respiração. E começou a esquentar meu ombro. E aí eu peguei e falei assim, Miguel, Jesus está aqui com a gente. O Miguel falou, eu sei, mãe. Eu falei, Miguel, agora essa febre vai embora, essa infecção, e não vai mais voltar. Na hora que eu falei isso, meu braço aquele veio fervendo, a minha mão ferveu. Parecia que estava em cima de umas chamas. E aí esquentou a minha mão, eu vi a cabecinha dele assim, ele estava carequinha, tudo com gotículas. Aí eu levanto, a enfermeira tinha falado assim para mim, um pouco antes dessa manifestação, a enfermeira falou assim para mim, mãe, eu vou dar uma saidinha, mas já volto. Eu falei, tá bom. Aí nisso Jesus se manifestou, eu senti que era a presença dele, ele parou aqui, bem nesse ombro direito. Aí ferveu a minha mão, a cabecinha do Miguel começou a transpirar. Aí eu levantei correndo e levantei o cobertor, né, que ele estava todo coberto. Na hora que eu levantei, o pijama dele estava encharcado, molhadinho, o lençol, o travesseiro, a cabeça dele, o corpo dele, tudo molhado. Aí a enfermeira chegou. Ela falou, mãe, o que aconteceu? Eu falei, olha aqui, o Miguel tá suando. Aí eu falei para ela, mede a temperatura dele. Ele estava, antes de tudo isso, né, ele estava mantendo 40,3 por aí. E não baixava mais. Tanto é que a médica falou para mim, mãe, eu vou tirar a dipirona, porque ela falou, senão vai estourar o coração dele. Eu preciso tirar essa dipirona. Não dá mais para dar dipirona para ele. E não estava fazendo efeito nenhum. E aí tinha parado nisso, 40,1 para 40,3, né?
Aí eu falei pra enfermeira, mede aqui a temperatura dele. Ela mediu, tava 37,5. Aí ela falou assim, Miguel, você aguenta ficar naquela cadeira? O Miguel falou, aguento. Aí colocamos ele numa cadeira e ela falou assim, mãezinha, vamos trocar a roupa dele primeiro, que o pijama dele parecia que tinha jogado um balde d'água. Tava encharcado. Aí nós tiramos o pijama dele, trocamos toda a cama, pusemos ele de volta na cama. Eu falei, mede de novo a temperatura dele. Ela mediu 36,5. Aí eu glorifiquei a Deus. Eu falei, a infecção foi embora, porque a febre foi embora, né? E ali Deus fez esse milagre na vida dele. E os médicos não entenderam nada. Depois eu falei para a filha do médico, que ela cuidava do Miguel também, né? Ela também era hematologista e também estava fazendo parte da equipe do transplante. Eu falei, doutora, você sabe o que aconteceu aquele dia que o Miguel, vocês tinham falado que não tinha mais o que fazer? Seu pai falou? Ela falou, não. Eu falei assim para ela, Jesus entrou lá no quarto, eu estava cantando, o Espírito Santo mandou cantar, eu estava cantando, e Jesus entrou e a infecção foi embora. Ela falou, olha, tô tudo arrepiada. Ela falou, nessa hora precisa ter fé mesmo, porque quando a gente não sabe o que fazer, ela falou, aí quando os pais têm fé, acontece isso. Então, foi assim, um sobrenatural que Deus fez na vida do Miguel. E aí, depois ele prosseguiu, né, o transplante, né, depois disso tudo, né, foi fazendo acompanhamento, deu tudo certo, né. Porém, depois, 1 ano e 2 meses, após esse transplante, o Miguel foi diagnosticado novamente com a leucemia. Meu Deus. Só que antes dele, 1 ano de transplante, deu tudo certo. Uhum. Ele não teve nenhuma intercorrência, ele não teve nenhuma rejeição. Porque assim, a medula, ela tem que reconhecer... A medula do outro meu filho tinha que reconhecer todos os órgãos dele como sendo dela. Uhum. Então, muitas vezes tem rejeição. É um processo, né? Muitas vezes tem rejeição. Eles tentam resolver isso com algumas medicações, mas nem sempre conseguem. E se não conseguir, o paciente vai a óbito mesmo, né? Que rejeite um órgão, se os remédios não reverterem, não tiver, vai a óbito, né? Ele não teve nada disso, mas 1 ano e 2 meses, ele com nódulo novamente na perna, né? Aí eu falei para a médica investigar, a médica investigou, só que antes de eu saber o resultado, né, ele fez o exame numa sexta-feira. A médica falou assim, mãe, você vem na segunda-feira para saber o resultado. No sábado, estava tendo uma festividade de mulheres na nossa igreja, isso foi em 2018. Aí foi em agosto de 2018, estava tendo uma festividade na igreja, e Deus usou uma moça, né, que foi lá na igreja, era visitante, não sabia de nada, e Deus usou ela, e ela falou assim, virou pro Aguinaldo, o Aguinaldo estava sentado também no altar, eu também estava, né, e virou pro Aguinaldo e falou assim, seu filho está doente, mas eu sou o médico dele. Aí, pronto, nós desabamos no choro, meu Deus. E é sempre assim, Glória Deus falava, Deus. né, do diagnóstico, porém, Deus dava uma Glória palavra de Deus. ânimo. Quando ele falou, eu sou o médico dele, aquilo me fortaleceu muito. Porque eu falei, meu Deus, que coisa linda. Deus, a gente sabe, a gente fala sempre, né? Ah, Deus é o médico dos médicos, né? Sempre a gente fala. A gente fala tanto que a gente acostuma e não leva isso assim... Tão a sério, não é uma coisa tão profunda. Mas quando Deus usou a boca daquela moça falando assim, seu filho está doente, mas eu sou o médico dele... Meu Deus. Tranquilizou. Nossa, aquilo me tranquilizou demais, Glória demais. a Deus. E aí, né, na segunda-feira eu ia saber o resultado. Só que eu já sabia o que ela ia falar, porque Deus já tinha antecipado na igreja. Então, a missionária percebe que Deus estava no controle de tudo. Sim. Só que com isso tudo, nós fomos tendo muitas experiências que não dá para contar. Assim, muita coisa. Nós aprendemos a lutar contra a doença, a repreender. O Miguel teve muitas outras coisas. E a fé de vocês também foi cada dia mais acrescentada. Foi fortalecendo. E eu aprendi a descansar em Deus. Glória a Deus. Hoje eu sou uma outra pessoa, porque eu tinha medo de muitas coisas. Eu perdi o medo de tudo isso, porque eu sei que Deus, Ele é maior que qualquer situação, que qualquer problema, que realmente Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Né? Que quando o médico vinha, né, tinha resultados dele que às vezes vinha até errado. Às vezes vinha um resultado que o médico falava assim, mãe, esse resultado aqui deu que o Miguel tá pior, por exemplo. E Deus tinha colocado no meu coração que o Miguel já estava resolvido aquilo. Aí eu falava, Satanás, você está querendo enganar, você é mentiroso, você é enganador. Eu não aceito esse resultado, você está mentindo, não é isso, eu não aceito. Quando o médico pedia para repetir, era o outro resultado. Então, nós aprendemos assim, que até nisso o inimigo mexe, porque ele quer que a gente pegue aquilo que ele está sugerindo, né? E a gente aprendeu a repreender tudo isso.
Qualquer exame que que eles faziam do Miguel, que dava alguma coisa contrária, a gente repreendia. Aí o médico repetia, já era outro resultado. A gente aprendeu a lutar muito, a gente aprendeu a guerrear muito, né? E, assim, a minha confiança em Deus, as experiências que eu tive com ele, me deixaram, assim, muito segura. Eu perdi todo aquele medo, toda aquela insegurança, e eu aprendi a depender só de Deus. Os médicos vinham, o Miguel teve uma época que ele estava em quimioterapia, e ele pegou fungos no pulmão. Depois desse transplante aí, quando ele estava em 2018 fazendo outro tratamento, ele pegou 3 tipos de bactéria, infecção por 3 tipos de bactéria. Em uma delas, a médica falou assim, mãe, essa bactéria, ela é super potente. Eu vou ter que descobrir um antibiótico que possa combatê-la, porque ela é resistente a quase todos os antibióticos. E eu vou ter que descobrir. Ela falou, as outras 2 ainda são mais fracas. E ainda ele estava com fungos no pulmão. Meu Deus. E aí, eu lembro que entrava muitos médicos lá, muitos infectologistas para ver o Miguel, porque o Miguel não sentia nada. No resultado, ele tinha febre, né? Aí eles deixavam ele internado para descobrir o motivo da febre. Aí vinha o resultado, só que você olhava para o Miguel, ele estava tudo tranquilo. Ele ali brincando no notebook, no tablet, no celular, o dia inteiro comia normal, tudo tranquilo, fazendo tratamento, quimioterapia e tratando dessas infecções, mas você não falava. Os médicos iam lá, eles não acreditavam. Eles falavam assim, Miguel, mas você tá bem? Você não tá sentindo nada? Ele, não. Mas você tá tão bem. E aí eles repetiam os exames e constava lá as infecções. Constavam todas as infecções. Porém, ele estava tranquilo. Ele ficava normal, ele comia, ele brincava, tudo normal, né, durante essas fases. E eu, Aguinaldo, em oração. Era dia e noite, era palavra, a gente lia muitos livros sobre cura, a gente ouvia muitos testemunhos de cura, a gente ouvia muita ministração de cura. Era assim que a gente passava o nosso dia, era porque dia e noite. Porque vocês não aceitavam, né? Que essa enfermidade viesse pegar um embalo mesmo para matar. Vocês relutavam. E aí está o segredo de nós cristãos em não aceitar, uma vez que Deus falou, isso não é para a morte. Né? E Deus tinha falado esse versículo mesmo para mim. Essa enfermidade não é, numa das vezes, não é para a morte, mas é para que o nome... E o seu posicionamento fez com que o próprio Deus, então, ele entrasse com toda a força que ele tem, né? E graça que ele tem, para confundir lá a medicina. Exatamente. Porque ele não tem aquele... Não se entrega à doença. Não parece, né? Conforme você está contando, é um menino que está ativo. Não, ele não se entregava. Os exames estão dizendo, vai morrer, mas ele estava ali. Era Deus provando a fé de vocês. Na terceira, quando a gente descobriu a terceira, a médica falou, mãe... Agora ele estava com quantos anos? Ele já estava na terceira foi em 2018, com 9 anos. 9 anos. Aí a médica falou assim, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, o Miguel, ela falou, eu não tenho o que fazer. Ele já fez o protocolo, né, alemão, fez o dos Estados Unidos, que eram os melhores. Ela falou, eu não tenho. Ela falou assim, o Miguel já é um milagre dele ter sobrevivido à segunda leucemia. Porque ela falou, é muito difícil alguém sobreviver à segunda leucemia. E nós sabemos, porque a gente acompanhou muitos pacientes ali, era tudo criança, né? Porque o Miguel ficava na pediatria, então, na pediatria oncológica, né? E aí a gente via, toda semana tinha óbito de crianças com leucemia, né? E muito pouco sobreviveu na primeira. Na segunda, não tinha mesmo. E a médica falava para mim, mãe, ele já é um milagre. Tipo assim, se agora ele, né, morrer, mas ele já foi. Ele é um milagre porque ele sobreviveu à segunda. Ela falou, mãe, é muito difícil. Eu falei, doutora, nós vamos orar, a senhora interna ele, vê o que dá para fazer e nós vamos orar, pode deixar que eu e meu marido vão ficar orando e tal, né? E aí o Miguel fez as quimioterapias e nós orando, repreendendo, limpou a medula dele. Quando limpa, né, eles falam, vai estar em remissão, né? Só que daí voltou de novo em 2021. Aí o Miguel já estava com 12 anos. Ele ficou até 2019 fazendo quimio via oral, né? Ele não fazia de internação, fez via oral e aí voltou em 2021. Pronto, aí em 2021 a médica falou, agora já não tem mais jeito mesmo. Ela fez o exame, quando eu levei ele, que ele estava com um sintoma, que eu vi que ele estava com petequias, nessa daí ele estava muito pálido e também estava com falta de apetite e com petequias, saiu muitas petequias rapidinho nele, né? Eu falei, Miguel, vou te levar agora para o hospital. Eu levei ele para o hospital, quando fizeram o exame, ele estava com 60% do sangue tomado,
com as células, com blastos, né, que eles falam, né? E a médica falou, mãe, ela falou, agora, realmente, eu não sei. Agora, de verdade, eu não tenho mais nada para dar pro Miguel. Eu não tenho nenhuma químio. Eu falei de novo para ela, falei, doutora, interna o Miguel e nós vamos orar e vamos ver o que Deus vai fazer. E o Miguel estava desesperado, ele começou a chorar, porque ele já era grande, ele já estava entendendo, né? Ele falava, mãe, o que vai acontecer comigo? Eu falei, Miguel, não sei, vamos orar. Só que eu estava muito angustiada, muito aflita. Só que eu tinha certeza que mais uma vez ele ia vencer. E aí nós continuamos a luta, né? Ele fez as químios. Ela foi inventando alguma coisa ali, Deus deu direção para uma coisa, para outra. E o Miguel com várias infecções. Uma vez ele pegou uma infecção no catéter e chegou até... ele colocou o catéter e a cirurgia já estava até cicatrizada. De repente começou a sair um sangue escuro. Abriu um buraquinho assim, pequenininho. Já tinha até secado já os pontos. E de repente começou a sair aquele líquido escuro. E aí eu falei assim, nossa, mostrei para a médica falou assim, nossa, deve ter alguma infecção aí, né? Aí nisso, aquele furinho que tava foi aumentando e ficou assim, da grossura do meu dedo, parecia que ele tinha levado um tiro assim no peito. E foi ficando um buraco assim enorme, que eu colocava gás, eu enrolava gás e colocava lá dentro. E a médica falou assim, não, vamos tentar ver se a gente salva esse catéter, porque o Miguel não tinha mais veia. De tanto fazer quimioterapia, eles não conseguiam pegar veia nele de jeito nenhum. E ela falou, mãe, se a gente tirar esse catéter, como que a gente vai fazer o tratamento no Miguel? E ela falou, vamos tentar salvar. Só que nisso a infecção foi se alastrando. E aí, quando ela mostrou para o cirurgião, ela mostrou para um cirurgião, ele falou, precisa levar esse menino para o centro cirúrgico urgentemente. Levou ele para o centro cirúrgico, o médico saiu do centro cirúrgico, assim, tão assustado, o cabelo dele tudo arrepiado, assim, ele falou, cadê a mãe do Miguel? Eu saí, ele falou, mãe, ele falou assim, ó, eu não sei como, seu filho estava com tanta infecção, ele falou, eu drenei tanto pus, eu não sei como que aquela infecção ficou parada ali. Porque era para ter descido para os órgãos e seu filho ia ter uma sepsia, seu filho não estaria mais aqui. Ele ficou assim, ele não entendeu, ele falou, eu não consigo entender, porque isso não existe da infecção ficar ali parada, porque ficou muito tempo. Ele estava com febre e tudo, né? Aí mas por causa eles queriam preservar o catéter, então não fazia nada, né? Mas aí o Miguel, Deus salvou ele. Essa vez, várias vezes, que ele teve muitas infecções. Em 2021, ele ficou quase que o ano todo internado, né? E ele teve infecções em todos os catéteres que eles implantavam, todos ele teve infecções, tinha que tirar, punha outro, pegava infecção e punha outro, e foi o tempo todo assim. E, tipo assim, né? Para eles não achavam que o Miguel ia sobreviver, né? Eles iam levando, tal, né? Mas Deus foi guardando o Miguel de tudo isso, né? E depois ele teve um outro episódio, que daí eu vou passar, né, agora pro Aguinaldo contar uma parte. Tá bom. Né, de um dos episódios que ele passou muito grave, que Deus também deu livramento para ele, né? E é isso daí é o milagre que Deus fez na vida dele. Vários milagres dentro, né, desse período todo. E a sua fé sempre ativada no Senhor e cuidando de outras pessoas. Sim, também. A gente cuidava. As irmãs lá da igreja sempre tiveram acesso, né, ao meu WhatsApp. Tudo que elas pediam ajuda, elas pediam até desculpa, né, de eu estar com o Miguel no hospital, mas eu estava ali aconselhando, porque Deus foi dando graça, né? Eu vejo que tudo é a graça de Deus, porque eu me apeguei a Deus. Eu falei, Senhor, Ele está nas tuas mãos. E quando Deus falou para mim, a partir de 2018, Deus falou, eu sou o médico dele, nossa, eu me tranquilizei. Eu falava, Miguel, os médicos iam dar notícia ruim, pegava exames dele quando ele estava com febre, ia dar alguma notícia, falava, mãe, ele está com isso e aquilo, pode acontecer isso e aquilo, né? Ele pode ir a óbito. E eu falava assim, Miguel, quando eles saíam, falava assim, nós vamos fazer uma oração, porque quem é seu médico? O Miguel falava, é Jesus. Eu falei para ele, então não foi Jesus que falou isso. E eu falava assim para ele, a medicina é limitada. Os médicos, eles são inteligentes, eles estudam, tudo que eles falam tá certo, segundo a ciência. Mas eu falei para ele, mas segundo a palavra de Deus, eu falei para ele, Deus é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina, ele entra onde a medicina não entra. E ainda em 2018, quando ele estava com essa leucemia terceira, a médica pediu para a gente ouvir uma segunda opinião.
de uma médica que é muito bem conceituada na área de transplante. Ela falou assim, eu quero que vocês vão ouvir uma segunda opinião, porque eu não sei o que eu faço com o Miguel. E nós fomos, né, para São Paulo, num hospital bem famoso, particular, para fazer uma consulta com essa médica. E quando a médica dele mandou o relatório de tudo que ele tinha passado, ela leu e ela pensou assim, essa criança vai vir, ela falou para nós, né? Essa criança vai vir em cadeira de roda, com respirador artificial, com tudo que ele já passou. E quando nós chegamos lá, o Miguel estava super bem, né? Ele estava com leucemia pela 3ª vez e estava tranquilo. Tanto é que nós levamos ele para São Paulo também, porque ele queria andar de metrô, e a gente queria levar ele no zoológico de São Paulo para ele conhecer, né? Uhum. Então, a gente levou ele mais para um passeio. E eu lembro que antes de nós irmos para essa consulta da médica, nós fomos na igreja. Uhum. E nós participamos de um culto, né? E tinha muita gente. Nesse culto, eu lembro que o pregador falou assim... Ele estava falando daquela parte das bodas, né? Do milagre que Jesus fez naquelas bodas. E ele estava falando assim, a mãe de Jesus, ela estava ali só para apresentar Jesus. Ele falou assim, você vai naquele lugar para apresentar Jesus. E eu falei para o Aguinaldo, Aguinaldo, somos nós. Ele está falando para nós vamos só apresentar Jesus para aquela médica. E foi assim, a gente chegou lá e ela falou assim, quem que é o Miguel? Aí ela viu o Miguel e falou, você que é o Miguel estava super corado, bonito, né? E na 3ª leucemia. E aí ela falou assim, nossa, mas pelo histórico que eu li dele, que a médica passou, eu achei que esse menino ia chegar de cadeira de roda, de respirador artificial. Ela falou, nossa, e eu falei, doutora, mas ele tá bem, né, tal. Ela pediu pro Miguel ficar para fora, e aí ela já começou a falar assim para nós, né, mãe, você sabe que o Miguel tá no funil. As chances de óbito são bem maiores que as chances de cura. Aí ela falou assim, o que ele pensa? Ele acha que ele vai morrer? Eu falei, não, doutor, ele não acha que ele vai morrer. Ele acha que ele vai viver e muito. Aí ela falou assim, mas, a gente tem um curso que ela estava pensando assim, que eu e o Aguinaldo não queríamos aceitar a morte do Miguel. De fato, a gente não estava aceitando mesmo, né? Sim. Porque nós falamos, ele é a herança do Senhor e o diabo não vai tirar ele de nós. Uhum. Nós nos apegamos a isso. Ele é a herança do Senhor, ele é presente que Deus deu, e se o inimigo está pensando que vai tirar, ele não vai. E aí, ela falou assim, tem até um curso para os familiares, né, para aceitar, quando um ente vai ter essa passagem, né, para a morte. Eu falei para ela, não, doutora, nós não queremos. Eu falei para ela, meu marido é pastor, nós somos evangélicos. Eu falei para ela, tudo isso que a senhora está falando é segundo a medicina, mas eu creio que para Deus não vai ser assim. E aí foi assim, a conversa dela foi isso, né? No fim eu apresentei Jesus, eu falei para ela, minha fé tá em Jesus e eu sei que ele pode curar o Miguel. Aí ela falou, tá bom, mas assim, né? Sabe, com aquela cara de pena, né? Então eu falei para o Aguinaldo, nós fomos apresentar Jesus para ela, né? E depois, nós fomos no outro dia, após que a gente passou pela consulta com ela, né? Nós fomos no outro culto, nessa mesma igreja, mais de 6.000 pessoas, e o pregador falava assim, Satanás pensa que vai ter luto na sua casa, na pregação. Satanás pensa que vai ter luto na sua casa, mas Deus manda eu te dizer que ele está transformando o luto em festa. Seu filho não vai morrer. Ele falou desse jeito, seu filho não vai morrer. E eu peguei essas palavras para mim. Sim. E o Espírito Santo, ele sempre falava comigo. Uhum. Durante todo o tempo, todo o processo, o Espírito Santo ia falando comigo. Ele falava versículos bíblicos. Teve uma vez que o Miguel estava muito mal no hospital. Ele estava na 2ª leucemia. Agora que eu fui lembrar, né? Então, por isso que eu estou voltando para a 2ª. Que foi algo muito forte que aconteceu no hospital. O Miguel teve ele já estava com a leucemia, né? E fazendo a quimioterapia. E deu uma hemorragia nele. Porque as plaquetas baixaram demais. E eu estava em casa com ele tinha feito a químio, foi para casa, e de repente ele veio conversar comigo, ele estava com a boca cheia de sangue. Eu falei, Miguel, abre a boca. Ele abriu a boca cheia de sangue. Eu falei, vamos para o hospital. A gente tinha que sair correndo com ele. Nós saímos várias vezes, meia-noite, 1h30 da manhã, 3 horas da manhã, para emergência. Uhum. E aí eles falavam, se ele tiver 37,5 de febre, tem que vir para o hospital para emergência. Vem correndo. 37,5 já é febre para um paciente oncológico. Então, a gente fazia isso. Então, como ele pegava muita infecção hospitalar, então ele fazia químio, 3 dias depois manifestava essa infecção. Então, a gente tinha que correr para o hospital. E nesse dia, deu uma hemorragia nele. E não estancava de jeito nenhum. Já estava 40 minutos, saía muito sangue pelo nariz, pela boca. E ele ali, a gente tentando, e a médica já estava desesperada.
E aí, de repente, aí a médica falou assim, mãe, eu vou ter que pôr uma bolsa de plaqueta, mas não dá tempo de fazer uma com o tipo sanguíneo dele. E ela falou, eu sei que ele tem alergia, eu sei que ele fez transplante, só podia ser o tipo sanguíneo dele. Mas ela falou, se eu não fizer, ele vai morrer de hemorragia. Então, vamos tentar uma bolsa que tá pronta, porque leva 6 horas para ficar uma bolsa de plaqueta ficar pronta, né? Sim. Então, ela falou assim, não vai dar tempo de esperar uma bolsa, eu vou pegar a que tiver pronta. E pegou. E aí, quando colocou nele, começou a dar uma reação alérgica, um começo também de choque anafilático. Meu Deus. E aí, eu comecei a orar e repreender. E nisso, Deus foi entrando com providência. Eles foram... Aí a médica colocou um antialérgico, não resolvia, colocava outro. Eu falei pra ela, aplica adrenalina subcutânea. Lá, porque já tinha acontecido outras coisas assim, né? Ela falou assim, será? E eu falei, doutora, não sei, eu acho que isso vai ajudar a reagir, porque só tá subindo. Ele já tava com a cara toda deformada por causa da alergia, da reação alérgica da plaqueta. E aí, já tava sufocando ele, já tava fechando, né, aqui a garganta. E aí, eu falei pra ela, aplica uma adrenalina subcutânea, ela aplicou, mandou aplicar, e nisso ele foi voltando e foi ficando normalizado. Nisso que normalizou, ele começou a gritar assim, com o olho arregalado, mãe, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer. Aí ele arregalava os olhos e parecia que tinha alguém puxando ele. E ele apertava meu pescoço assim, ele me abraçava, apertando assim meu pescoço, e gritava, mãe, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer. Eu falava, Miguel, você não vai morrer, mas eu falava, Espírito Santo, o que eu faço? Eu falava, né? E eu falava, Miguel, você não vai morrer, mas eu tava super assustada. Sim. E eu, meu Deus, será que meu filho vai morrer agora, aqui na minha frente, né? E ele gritava, eu não quero morrer, mãe, eu sei que o céu é lindo, mas eu quero ficar mais tempo aqui com você, com o pai. E eu falava, Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo falou assim pra mim, uma voz falou assim no meu ouvido, repreende espírito de morte. Aí na hora, assim, eu falei, em nome de Jesus, espírito de morte, eu te repreendo, sai desse quarto agora. Na hora que eu falei isso, o Miguel normalizou. Ele ficou tranquilo e ficou normal. E aí uma irmã da igreja, ela falou pra mim, ela tinha me mandado um áudio e eu não tinha visto. Ela falou assim que ela tinha ido orar num monte e Deus tinha falado pra ela que tinha um espírito de morte atrás da porta do quarto onde o Miguel estava internado. Meu Deus. E aí eu não tinha visto isso que ela tinha falado, eu ainda não tinha visto, não tinha ouvido. E aí, quando eu falei pro Espírito Santo, o que eu faço? Ele falou, repreende espírito de morte. Então, tudo isso nós aprendemos, porque a gente nem sabia. Eu falei pro Aguinaldo, se nós não tivéssemos ouvido a voz do Espírito Santo, talvez meu filho tivesse morrido. Sim. E eu ia achar que era a vontade de Deus. E é interessante que não foi ele que repreendeu, ele mandou eu repreender. E com tudo isso, eu e o Aguinaldo fomos aprendendo muitas coisas, porque a gente lembra da passagem bíblica lá da tempestade, né? Sim. Quando os discípulos estavam com Jesus no barco, Jesus estava dormindo, e aí era para eles repreenderem a tempestade. Ali eles estavam sendo testados, porque eles eram aprendizes de Jesus, né? Eles caminhavam com Jesus para aprender, porque depois Jesus ia morrer, ressuscitar, ia embora, né? Ia ascender aos céus e eles teriam que continuar a obra. Então, o que aconteceu ali? Eles começaram a chamar Jesus e falar, nós vamos morrer. Muitas vezes a gente faz isso diante da luta. Ao invés da gente repreender aquele mal, aquilo que está acontecendo, que hoje o Aguinaldo chamamos isso de oração de guerra. A gente fala para a igreja, repreende em nome de Jesus qualquer situação, né? Então, a gente fala, onde a gente fala, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus, espírito de enfermidade, vai embora. Sai daqui em nome de Jesus, né? E aí, lá ali dos discípulos, Jesus repreendeu eles. Jesus falou, homens de pequena fé. Porque aí Jesus repreende o vento, a tempestade, né? O mar. E Jesus fala para eles que eles eram homens de pouca fé. Até quando vos sofrereis? Porque eles ainda não tinham aprendido que era para eles, diante de uma adversidade, eles repreenderem. Era para eles usar a autoridade que Jesus estava dando, porque Jesus nos deu autoridade para repreender todo o mal, toda a força do mal. Ele fala isso, né? Para nós expulsarmos demônios, impormos as mãos sobre os enfermos e os curar, né? E aí a gente foi aprendendo tudo isso. Eu, Aguinaldo, com essas experiências. E nesse mesmo tempo, nesse mesmo período que o Miguel estava na segunda leucemia, eu lembro que eu cheguei no hospital assim, tinha morrido uma menina de leucemia num dia antes dele ser internado, né? Aí o Miguel foi internado, depois morreu outra menininha, mais ou menos da idade dele, e depois morreu outro menininho que tinha sido internado com ele. E eu fiquei assim, em choque. E na hora eu senti assim, meus ossos gelarem, eu senti um medo, eu comecei a sentir um frio.
E eu falei assim para Deus, Senhor, se for por ordem de internação, o Miguel seria o próximo. E tinha sido internada 4 crianças com leucemia. Elas estavam na primeira, o Miguel estava na segunda, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu estava muito aflita. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Por ordem de internação, o Miguel seria o próximo. E uma voz falou assim para mim, 1000 cairão ao lado dele e 10.000 à direita, mas ele não será atingido. Glória a Deus. Aquilo me deu um refrigério tão grande. Então, missionária, assim, tem outras coisas que com certeza eu esqueci muita coisa e também não dá tempo de falar tudo. Foram muitas experiências. Mas assim, Deus se mostrou presente o tempo todo. Glória a Deus. E cada vez que eu estava aflita, eu clamava, Ele falava o que eu tinha que fazer, como eu deveria orar, como eu deveria proceder. E nisso a sua fé só foi acrescentando. Só foi acrescentando. Glória a Deus. Hoje a gente ajuda a igreja assim, dessa forma. Então, a enfrentar situações, não só enfermidade, como qualquer tipo de adversidade, que repreenda, que Deus já deu autoridade para nós, que nós, né, o inimigo já é derrotado, ele é subjugado e que nós temos que lutar e que Deus está conosco, que ele já nos deu a vitória, né? É verdade. Tudo isso amadureceu, né? Mais ainda, e alinhou a sua fé com Deus, porque se não fosse toda essa dor, porque mesmo que a senhora tenha e tinha também já desde o início, né, dele pequenininho, porque eu vim contando, já são 8 anos, né, que está caminhando ali, cura uma leucemia, vem outra, e é uma roda que não tem fim, e a senhora continua com Cristo. Sim. Cuidando das outras irmãs, Sim. cuidando do Miguel, cuidando da família e se cuidando também. Sim. Em algum momento, assim, a senhora pensou em desistir ou não? Nunca, nunca. Eu vi o cuidado de Deus para comigo. Assim, nós não temos trauma de nada, eu não tenho trauma de hospital, de nada, porque eu tenho certeza que foi a graça de Deus que me sustentou. Eu pergunto isso porque muitas vezes tem pessoa que quer desistir e alguns desistem, né? Não. No meio do caminho, devido a tanta dor, as dores, as decepções. E quando fala, meu filho, será que vai, né? Isso vai voltar quando, né? Assim, às vezes passava um pensamento pela cabeça, meu Deus, parece que nunca vai ter fim. E eu lembro que na quarta eu até falei para Deus, eu falei, Senhor, será que agora eu vou ter força? Mas eu falei assim, não, eu já lutei o tempo todo e não é agora que eu vou desistir. E Deus sempre esteve conosco, né? E se ele, o mesmo Deus que até, eu amo aquele louvor da Aline Barros, né? Que fala, o Jeová Jireh, né? Que fala assim, ele vai prover de novo, né? Esse louvor fala muito comigo, porque da mesma forma que Deus proveu a salvação para o Miguel na primeira leucemia, ele proveu na segunda, ele proveu na terceira e proveu na quarta. Então eu falava, ele vai prover de novo. E eu falei, amém, que o importante é que Deus falava que estava comigo, né? Glória a Deus. E vai prover na quarta, só que não é hoje, tá? Esse testemunho terá continuidade no próximo episódio, que você não pode perder. No próximo episódio, Miguel vai sentar ali também, vai ter o momento dele agradecer a Deus por estar vivo. Mas hoje, agora, nós vamos parar aqui, vamos continuar gravando uma parte com o pai, que o pai também teve uma experiência fantástica dentro dessa dor, desse quadro de dor, cuidando da igreja, cuidando dos membros, e o filho entre a vida e a morte por diversas vezes. Deus ainda faz. Mas nós precisamos dar essa pausa aqui. Missionária Renata vai fazer uma oração, receba aí, coloca a mão no teu coração. Nós vamos dar uma pausa e no próximo episódio você vai acompanhar o final dessa história verídica, com provas, e depois o curado, o ressuscitado por Cristo vai aqui agradecer. Não perca por nada, fica comigo aqui no Resgatando Valores. Pastora Renata, pode orar. Amém. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer. O Senhor sabe disso, que eu falo contigo todos os dias, Pai. Glória a Deus. Que eu não tenho como te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, para conosco. Durante todo esse processo, o Senhor sempre esteve conosco, nos confortando, nos fortalecendo, nos animando, Senhor, como o Senhor sempre disse na tua palavra. A tua palavra sempre foi o nosso alimento, Pai querido. Obrigada por todas as experiências que nós adquirimos
adquirimos, meu Deus. Obrigada por tudo que o Senhor fez, Senhor, pela vida do Miguel. Aleluia. Se o Miguel está aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor teve misericórdia dele, Senhor, e o Senhor operou milagres, Pai querido, porque, meu Deus, a médica disse, Senhor, na 4ª leucemia, Pai, que não existia nenhum paciente, ela nunca viu um paciente que sobreviveu à 4ª leucemia e ao 2º transplante, e eu disse para ela que ela iria ver, dessa vez ela iria ver, Glória e hoje a ela Deus. está vendo, Senhor, e é tudo para a honra e a glória do teu nome, porque os médicos têm reconhecido, Pai, que o Miguel é um milagre. Todos que passaram por ele, Senhor, todos aqueles que cuidaram dele, eles reconhecem que o Miguel é um milagre. Eles dizem, Senhor, que o Miguel, ele é diferente de tudo aquilo que eles viram ou falaram, meu Deus, porque eles têm visto o teu poder, Pai, e é isso, Senhor, que me alegra, conforta o nosso coração, Pai querido, que o Senhor seja exaltado, que o teu nome seja glorificado e que as pessoas vejam, Pai, que tu és o Deus do impossível, que entra onde a medicina não entra, Pai, e faz aquilo que o médico não faz, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo e te agradeço, Graças Pai, em a Deus. nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Pastora Renata, muito obrigada pela presença da Amém. senhora, pela sua participação, Amém. pela coragem. Amém. A senhora é uma mulher corajosa. Amém, eu que Me agradeço. ensinou muito aqui, Amém. dando essa aula de experiência, Amém. de fé, que muitas vezes a nossa dor não chega perto da dor que a senhora enfrentou. Amém. E a senhora permaneceu. Amém. Então, se a senhora conseguiu, é o mesmo Deus que pode dar graça para mim, para qualquer um Sim, dos meus ouvintes, sim. a permanecer. É verdade. Eu termino esse culto quase, né? Esse momento único aqui, exclusivo de testemunho, com o coração cheio de gratidão e mais crente, cheio de mais fé, que Deus é aquele que cura. Ele Amém. cura qualquer dor, qualquer Amém. doença, HIV, câncer, qualquer coisa que você imaginar. Se você crer, ela testemunhou do filho. O pai Amém. vai dar continuidade porque teve a quarto, aí enroscou, Felipe. É leucemia, né? Quarto? A 4ª leucemia. Então, esse Deus faz. Que Deus abençoe a todos vocês. Comente, compartilhe, manda para 1, para 2, para 3. Lembrou de alguém que está enfermo? Pega esse link, manda para eles lá, para a fé deles serem dobrada, fortalecida e receber a cura, porque no final, que aqui nós vamos pôr uma vírgula, a gente não está terminando esse testemunho, vai ter a segunda parte. O pai do Miguel vai fazer uma oração profética de curas e milagres, porque foi necessário eles passarem por tudo isso para o Senhor fortalecer o ministério na vida do pastor e da pastora em cura e libertação. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.